Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje continuamos com as nossas profissões integrativas. Hoje vamos falar de nutrição integrativa. Adoro, particularmente. Sou bem puxa-saca de nutricionista, sabe? Eu acho uma profissão muito importante, que nem todo mundo entende como é básica e importante, que todo mundo deveria partir da nutrição para pensar na saúde. Oi, Silvana, Juliane, Mari, boa noite. Tudo bem? Então hoje a gente vai receber, desculpa, uma aquariana, que nem eu, uma colega que divide comigo um consultório, que a gente tem uma equipe multiprofissional e nós atendemos com a agenda compartilhada ali no mesmo consultório. Agora a gente está mais separado, porque a maioria dos pacientes está escolhendo, às vezes, né, ser atendido online. Mas tô até com saudade lá daquela bagunça lá do pessoal, das brincadeiras lá dos colegas. Oi, Ju, Marisele, tudo bem? Esperar a nossa convidada chegar também. A Luciana. Oi, Ancila, tudo bem? Ó, a doutora Ancila presente. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre nutrição integrativa, sobre as questões que podem acrescentar a profissão do nutricionista, né? As práticas integrativas e complementares. Ó, a Luciana entrou. Então, a gente vai falar, como a gente já conversou. Ih, não botei no silencioso, peraí. Eu detesto quando fica esses barulhinhos. Deixa eu ver se consigo. Ai, Jesus. Acho que sim. Deu. Então hoje. Oi, Vanderleia, Darliane. Então, a gente vai falar hoje sobre a importância, né, de agregar práticas integrativas à profissão do nutricionista, os recursos que isso proporciona, os resultados, né? E nada melhor do que a Luciana Medeiros, que é nutricionista e é reikiana, terapeuta floral e ainda é educadora física, porque ela não satisfeita aquariana, sabe? Ela achou que era pouco ela ser nutricionista, assim, só nutricionista, fazer mais uma faculdade, uma especialização em fisiologia do exercício, nutrição esportiva. Não fazendo, assim, não tô fazendo nada, vou fazer isso aí. Então, baita currículo. Nós vamos conversar então com a Luciana Medeiros, quem não estava aqui. Eu falei que a Luciana, a gente atende no mesmo lugar, temos uma agenda ali conjunta. Oi, Tânia, Lu. Só que agora a gente tá meio afastada. Oi, Lu, tudo bom? Oi, tudo, e você? Tudo bem, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui o Tô. volume. Eu é que tô no volume baixo. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite mais uma vez, né? Outra vez a gente fez também uma Sim. live lá do estúdio, né? Ai, sempre um prazer conversar com outra aquariana, né? Ai, desculpa, gente, que vocês não ficam me Maravilhosa. excluindo hoje. Assim, eu vou bater um papo aqui de aquariana para aquariana. Ai, duas doidas. Uhum. A gente ferve lá naquele estúdio, lá naquele consultório, gente. A gente É tem os meninos verdade. que são fisioterapeutas. O grupo é muito engraçado, é muito divertido, né? A gente se Ah, mata. Eu não sei se estão falando sério ou se estão brincando, estão de sacanagem, então às vezes eu fico quieta. é verdade. Tem aí o pessoal do estúdio, a Leila, né? O pessoal do estúdio aí conhece essa baita equipe aí, né? De Ah, nutri, sim. terapeutas, farmacêuticos, fisioterapeutas, de tudo um pouco tem lá. É mesmo. A gente tem a parte um pouco da estética, tem a parte do cuidado emocional, tem o cuidado do corpo com exercício, o cuidado da coluna, né? Isso. Com osteopatia também. Claro, a osteopatia cuida de outras coisas também, é uma prática integrativa. E a cuidar da Uhum. alimentação, né? Que é o básico, todo mundo deveria começar com isso. Pensar o que que tu come. Deveria ser a primeira pergunta que o médico fizesse pra gente quando a gente estivesse doente, né? É, e acho que já reflete o nosso pensamento, né? Tá num ambiente assim de trabalho,
todo o grupo já visualiza o quanto é importante essa integração entre as especialidades, né? Essa questão de multidisciplinaridade para atender o nosso cliente, o nosso paciente, né? Com certeza, e até isso tem a ver com as práticas integrativas. Ó, a galera de Santa Maria assistindo. Ai, a mãe. Tem a ver tem a ver com as práticas integrativas, que eu entendo que o integrativas, além de ver a pessoa como um ser integral, né, vários aspectos que a pessoa tem, físico, emocional, mental, espiritual, eu acho que também tem o lado de integrar os profissionais de saúde, porque, né, cada um pode ser da mesma técnica, que nem eu e tu, nós somos terapeutas florais, mas tu vai ver por um lado mais de nutricionista e eu vou ver mais por um lado de farmacêutica. Exato, exato. Né? E acrescenta muito no nosso dia a dia, no atendimento, a visão que a gente tem da pessoa. A gente sempre vai fazer alguma pergunta para ver se aquilo ali está refletindo um emocional da pessoa, né? Com certeza. Então, essa nova legislação veio aí só para confirmar e afirmar o que a gente já pregava e já trabalhava, né? Mas agora de forma sustentada e embasada, né? Pela nossa legislação. É a Resolução 679 de 2021, pessoal do Conselho Federal de Nutricionistas, regulamentou as práticas integrativas. Aí tem a 680, acho que regulamentou fitoterapia, mudou alguma coisa, e a 681 regulamentou a acupuntura. Então agora está lá justinho, dito lá o que o nutricionista precisa fazer para ter esse título. E agora esse título vai ser reconhecido pelo conselho, registrado na carteira. Não, adorei, né? Eu já atuava e agora só confirmou, então. Eu fiquei com E ciúme, vou te ah, confessar. Enviei para o Conselho Federal de Farmácia, dizendo: olha aqui, ó, nós estamos aí perdendo tempo, nós saímos na frente, agora nós ficamos para trás, ó, mexer, vamos se mexer. claro, imagina só, vocês, né, que estão sempre na frente e têm também essa capacidade, né? Tanto quanto. Eu É nem que, sabia que vocês não tinham ainda isso não, a no. gente tem, mas é tudo separadinho, só algumas Ah, práticas. E eu quero que eles façam uma coisa ampla, que fale de todos, não precisa fazer uma por uma, sabe? Aí eu claro. mandei bem louca para o presidente do Conselho Federal de Farmácia. Eu sou bem metida, assim, já mando lá em cima, assim. Mandei para a presidente daqui do regional para levar para lá, mandei para o conselheiro federal e mandei para o presidente do Nossa, federal também. que loucura. Vamos me lixar, né, para isso. Vamos dar. Então, Lu, queria que tu contasse para gente como que foi assim teu contato com as práticas integrativas, como que tu começou a se interessar por essa área. Assim, não sei se foi antes de tu ser nutricionista, ou se foi depois. É. Eu vou começar então falando rapidinho, né, de como começou toda a minha questão profissional. Comecei fazendo então nutrição e nesse meio tempo eu já fui criada, né, sempre tratando com terapia floral, com homeopatia, daí a mãe reikiana. Então eu já tinha essa base familiar e que me despertou muito mais fácil, né, todas essas questões. Mas foi na nutrição que daí eu vi essa importância, né, de não tratar o indivíduo pontualmente só no que ele busca, né, naquele primeiro momento. A gente tem que entender como um todo, né, o que ele está precisando, o porquê que ele está agindo daquela forma. Então eu comecei a verificar, bom, não foi para agregar nutrição, mas eu vi que naturalmente a terapia reiki, a terapia floral, acabava contemplando o que eu precisava, né, para trabalhar com o meu paciente de uma forma mais adequada, de uma forma mais holística, né? Então, faz toda a diferença tu tratar pontualmente e tratar, né, o indivíduo como um todo. Então, não adianta tu tratar só a questão, estou com diabetes, como que eu vou me alimentar, né? A gente sabe como terapeutas, né, holísticas que muitas vezes é por questão alimentar, mas a maioria das doenças tem fundo emocional que acaba somatizando e se tornando físico. Então, a gente precisa tomar mão dessas terapias, dessas questões, dessas ferramentas,
para que a gente possa, né, tratar o indivíduo e realmente ajudar ele no que ele precisa. Sim, até porque o que tu escolhe para comer tem muito a ver com o teu lado emocional, né? Por que a pessoa está se entupindo de doce? Vamos dizer que fosse por um excesso de glicemia constante lá, que a pessoa está sempre desafiando o coitado do pâncreas, né? A insulina não está dando conta, está pedindo demissão, vou embora daqui. Mas por Claro. que será que a pessoa escolhe comer um monte de doce? Normalmente tem um lado emocional. A gente sabe que quando a gente está nervosa, na TPM, a gente sente vontade de comer mais doce. Por quê? Tem a ver com carência. Então sempre vai ter o fundo emocional nisso daí, né? Total, total. Então é isso que a gente tem que entender, não é só abordar o teu paciente, tá, eu não consigo comer, tá, então eu vou te dar uma dieta. Já passou esse tempo de dar dieta, né? Até tá a nossa amiga Darliane, que é nutricionista e arte terapeuta também. Então Ai, que legal. ela é demais, assim. Então a gente trabalha dessa forma justamente para tentar atingir aquela questão emocional que está afetando, né, aquele comportamento de compulsão alimentar, né, de compensar através da alimentação, né? Então, não tem como ser diferente. Sim. Tá. E aí tu começou a ver o quê? Durante a faculdade, tu via que faltava alguma coisa assim que considerasse a pessoa, ou tu tratava as duas coisas separadas, assim? Tu te tratava com as práticas integrativas e nutrição era uma coisa separada. Na verdade, eu sempre atuei de forma, né, sem saber, eu sempre acabava pegando essa questão mais emocional, porque sempre intrinsecamente eu sabia que era importante. Então, conforme a graduação, acho que depois da graduação que eu fui fazer até o curso de Reiki, o curso de terapia floral, e acabou agregando, né? Antes eu não trabalhava tanto com isso, mas eu via que faltava alguma ferramenta. E não só isso, daí eu vi, como tu comentou que eu sou profissional da educação física, não adianta, né? Qualquer objetivo inclui a atividade física, a inclusão de um exercício físico para o paciente, seja para emagrecimento, seja por alguma patologia, né? Não tem como não contemplar essas duas questões. Então, eu vi que seria importante. Vou fazer mais uma graduação aí. Então, eu Fazendo acabo nada de noite, não, eu durmo, mas também não preciso dormir tanto. Então, acho que eu vou fazer uma graduaçãozinha. mais ou menos assim. E daí não está completo ainda, né? Mas eu já estou bem feliz com as ferramentas que eu tenho e eu acho que a gente consegue dessa forma ajudar bastante o nosso paciente. E não é simples, não é impor. A gente não vai impor nada para ninguém, né? Outra questão que é importante, a gente tem que fazer a pessoa que está na tua frente entender, né? O que está acontecendo com ela? Na verdade, nós somos instrumentos para ela entender, se autoconhecer. Então, nós temos que usar ferramentas para o autoconhecimento daquela pessoa. Então, essas ferramentas auxiliam muito, né? Tu não falou, a gente não falou ainda mais muito específico, mas a terapia floral é incrível para essa questão de autoconhecimento, às vezes de despertar, né? Bate, 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 a pessoa não entende. Então, a gente precisa trabalhar aquele gatilho que tá, né, travando tudo. E muitas vezes a terapia floral ajuda incrivelmente, né? E não é mágico, não. Isso aí é medicina e realmente atua de forma bem eficaz. Eu nunca me esqueço quando tu estava tratando meu irmão, fazendo a dieta pro meu irmão, né? E eu fiz os florais. E aí tu Aham. me mandou uma mensagem assim: Uhul, Jana, nós somos imbatíveis. Tu com teus florais e eu com a minha dieta. E porque ele melhorou tão rápido, gente, tão rápido que ele ficou meio órfão da Luciana. E ele disse assim para mim: eu acho que a Luciana nem quer que eu vá mais lá, porque ela nem me chamou mais, nem marcou a próxima consulta. Acho que ela me deu Ele estava tão bem, né, com essas duas pessoas na vida dele que não precisou mais ele me visitar. Que bom, né? Eu gostaria muito de dar muitas altas, né? Mas é muito bom também ter a presença deles. Às vezes a gente se apega mesmo.
Mas quando a maior felicidade é quando a pessoa realmente desmama, né? Ela É verdade. realmente consegue andar por conta própria, e é essa a nossa intenção. Não é que os nossos pacientes fiquem nossos, né, eternos Refém. reféns. Eles têm que aprender, é isso que a gente tenta, e nem é a gente ensinar, é eles mesmos buscarem dentro deles, né, esse poder que todos têm de se conhecer e de se curar. Até É depois eu verdade. quero, né, saber um pouco mais do evento que tu vai ter aí, que é isso, né? Autocura, esse poder que nós É temos, verdade. né? É verdade. Todo mundo tem, né? Só que a pessoa Aham, também tem que se permitir, às vezes, tentar algo diferente, né? Na minha uhum. família também, tu falou, tua família, tua mãe é reikiana, o pessoal tem todo espiritualizado, sempre considerou, vejo que teu irmão também considera, já dei florais pro teu sobrinho, né? Todo mundo sabe que o lado emocional tem relação, né? E na minha família também, então, meu irmão, ele aceita se eu proponho para ele um quântico, um floral, se eu falo de uma cápsula de um fitoterápico, eles olham, tanto meu pai, minha mãe, meu irmão, com bons olhos, eles não pensam assim, ah, o que é isso aí? O meu pai é muito engraçado, que ele já vai tomando, e aí depois ele pergunta para que era esse? Então ele não questiona, assim, sabe? Ele já tomou, ele não se Só negou. toma. Aí ele toma e depois ele pergunta, esse daí é para quê mesmo? Então, isso é bom, né, quando a gente tem. E isso é uma coisa que também a gente percebe, né, Lu? Eu vejo assim nos hábitos alimentares que vem muito da família. Então, às vezes é difícil quebrar um padrão e os florais têm muitos florais que podem ajudar nessa quebra de padrão de tu ir pelo mesmo caminho. Com certeza. Quando a gente atende muito criança, adolescente, ou até quem tem um familiar, né, muito ligado, a gente precisa trabalhar com todos, né? Porque às vezes o problema não está ali na criança, o problema está num aspecto muito maior que a gente tem que trabalhar tudo, né? É, exatamente. É Então, sistêmico, né? é o meio, né? O meio onde tu vive vai dizer muitas vezes alguma problemática ali. Então, Uma não é vez, bem nunca me assim. esqueço da uma pediatra que disse para a mãe da minha filhada, acho que foi, não sei para quem que era a mãe, para a mãe de alguma menininha assim, de alguma amiga minha, disse assim, ah, porque ela come muita bolacha recheada, ela toma refrigerante e ela não larga o chocolate, não sei o quê. Aí a pessoa perguntou assim, mas ela trabalha? Ela, como assim? Ela trabalha, ela tem dinheiro, o dinheiro dela? Não. Ah, então ela come porque a senhora compra, né? Ficou com uma cara assim. Exatamente. Se não Aham, comprasse, não tinha, ela não ia comer. Ela se acostumou a comer porque tinha disponível e porque todo mundo comia. Foi e é ensinado que isso que é incrível. bom. Aham. É incrível que às vezes as crianças, os pais das crianças, às vezes acham que a criança é um objeto ali, é um bebê. Daí eu falo, olha só, a gente está num momento, numa fase evolutiva que as crianças entendem às vezes mais do que os pais. Tenta conversar com a tua filha, né? Tenta explicar para ela, não impor. Daí eu falo junto ali. É incrível, né? Como a criança adere de forma natural e, na verdade, quem está sofrendo ali com a mudança são os pais, né? Então, Uhum. mas vai deixar de comer o doce e o problema são os pais que têm aquele hábito ou Porque que a acham que criança aquela nem, criança tem que nem ter. sente falta, porque se ela. E quem nunca comeu, por que, que vai sentir falta? A mesma coisa. Ah, ela sente. Vamos pensar assim. Ah, ela sente muita falta de cerveja. Ah, Uhum, mas porque ela já tomou cerveja e se viciou, porque, né? É a mesma coisa doce. Se tu uhum. nunca comeu, tu nunca ficou passando do limite, tu não tem por que ser viciada e não ficar sem, não existe isso. Exato, é bem isso. O que tu não experimentou não tem por que tu ter. Mas ele vai sentir falta. Como é que vai sentir falta de algo que ele não Coitadinho. experimentou? Coitadinho. Aham. Ó, Coitadinho as do. crianças, a Claudete falando, as crianças aceitam muito melhor as mudanças, as diferenças, e é verdade. Às É vezes é muito verdade. mais fácil trabalhar com a criança ali isoladamente e acaba sendo mais complexo quando tem que botar na cabeça dos pais, né, como que realmente funcionam as coisas. A Ancila, que tá aí, que também fazia zumba com a gente, ela é Aham, médica ali, eu não sei se ela ainda tá ali, mas ela é médica ali do Centro de Saúde Modelo, né? Ela é uhum, pediatra. Uma vez ela me sim, chamou para falar sobre isso, porque ela estava tendo muito atendimento de criança obesa e até bebês obesos. E aí ela sim. questionava, mas ele mama no peito, é só no peito, uma criança enorme, obesa. Ela dizia, não é possível, então sai creme de leite nesse peito, porque
para essa criança ser desse tamanho. Porque às vezes até o adulto é que nem uma criança e boicota a situação, né? Tanto É boicota a verdade. dieta, quanto chega lá no médico, não vai dizer que tá dando porcaria pra criança tomar, pra comer. É bem isso. É bem Os complicado florais essa questão. ajudam nisso, né? Parar de Até se boicotar. a gente taca floral daí nos pais, né? E nos filhos Muito, também, mas muito. principalmente nos pais. É, não, tem, às vezes eu faço spray para toda a família, porque como que tu vai. É a mesma coisa que tu querer fazer uma dieta, tu morar com uma pessoa que só inventa moda o tempo inteiro, assim, faz um bolo, aí faz uma Hum, fritura, aí faz hum. lasanha. Quem vai resistir, gente? Lasanha não tem como. Exatamente, é o que a Eliana ali, minha mãe falou, as crianças seguem os exemplos dos pais. Então, primeiro tem que mudar o hábito dos pais para daí conseguir atingir o filho, né? Porque o filho acho que é a parte mais talvez, né? Tu vem tendo, notando assim, depois que tu começou a atuar com a terapia floral, que a dieta, a adesão à dieta, os resultados dos exames, assim, das pessoas que aceitaram tomar, porque também tu não vai forçar, que nem tu falou, tu oferece se a pessoa quiser, né? Tu notou a Uhum. diferença nisso? Dos Total. resultados? Sim, sim, é exatamente isso. É a gente fazer uma anamnese inicial, né, para entender o porquê daquela questão, por que que ela está se comportando daquela forma. Aí eu ofereço, né? Esse dia teve uma paciente, eu não me dou bem com essas coisas de floral. Deu ok, né? E na verdade ela tá bem, tem outras ferramentas que a gente pode trabalhar. Mas quem aceita, com certeza vê diferença, né? E é uma coisa bem sutil, mas do nada teu. E aí, isso notou? Não, mas a gente vai conversando, né? Realmente, eu mudei meus hábitos, eu mudei a minha questão da ansiedade, tô me sentindo mais tranquila. Às vezes até o comportamento com o marido, com a mãe, com a irmã muda e a pessoa nem tinha se ligado, né? E, claro, na verdade não é o floral. O floral vai desencadear, não é o floral isoladamente, né? A gente não vai ficar viciado Sim. no floral. Ele Ah, vai. tem gente que pergunta isso. Hã? Tem gente que pergunta, mas aí eu vou deixar de tomar, sei lá, Rivotril e vou ficar viciada em floral. Eu gente, não tem isso. Ninguém é viciado numa coisa boa. Vício já diz que é uma coisa que nos faz mal, né? Na verdade, ele alinha algo que está desalinhado, né? Depois que está alinhado, tá ok. A não ser que tu desalinhe de novo por outros comportamentos, né? Por outras questões emocionais, daí a gente toma, faz uma nova avaliação, mas tu não vai ficar viciado naquela questão. A não ser que tu realmente, né? Tu tem que realmente melhorar e o floral vai ser um auxiliar, né? Ele não vai ser o total responsável, né? Quem é responsável somos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? É bem isso. Sim, e tu falou aí também que às vezes as pessoas não notam. Tu pergunta assim, aí como é que tu te sentiu? Ai, não notei nada. A minha mãe foi uma. Fiz um floral para ela, para ansiedade. E aí perguntei, aí mãe, tu gostou do floral? Ai, não notei nada. Se não notou, assim, não diminuiu aquele desespero que tu tinha de noite, de atacar a geladeira, de comer. Era isso, melhorou mesmo. Eu disse, não, o que que ia ser, assim? Não sei o que que as pessoas imaginam uma coisa mirabolante. Só que tu começa a conversar e tu vai vendo que mudou, É que é uma né? questão tão sutil, né? Não é que nem tu tomar um remédio para dor de cabeça e do nada passou. Pode acontecer também, né? Que nem nós temos os florais emergenciais, enfim, né? Que daí para determinadas situações. Mas normalmente a gente trata de forma sutil, mas muitas vezes crônica, né? Tu acaba melhorando 100% para sempre, né? E isso é o Não, melhor. aí a pessoa vai no supermercado e ela não tem aquele desespero de parar na parte dos chocolates, dos doces. Aí, só que ela não se dá conta que ela nem passou por aquela prateleira, porque não era prioridade dela. E ela É, começou a mudar, e começou a ter vontade de, sei lá, fazer um refogado de legumes, e me deu vontade de comer uma sopa. E aí aquilo apetece ela, porque ela parece que também tem o, que nem tu falou, uma coisa que a gente conversou antes, do autoconhecimento e do autocuidado, né? uhum. Desperta isso. Com certeza. Às vezes, para mudar realmente os hábitos, tu tem que ter esse autoconhecimento, te valorizar, né? Que às vezes a gente esquece. Nossa, um problema super comum é a pessoa ser o Deus de todo mundo, ajuda todo mundo e quando vê se esquece, né? Isso aí acho que a gente
trabalha muito isso, né? Muitos perfis assim, que as pessoas querem ajudar Deus e o mundo e acabam esquecendo, né? Tu é a última ou não, tu acaba nem se cuidando. Então a gente tem que buscar esse autoconhecimento, esse autocuidado, e daí sim a gente começa a desencadear essas mudanças positivas, né? E o floral acaba despertando esses fatores. Tu, como nutricionista, deve te deparar com várias questões ligadas à mãe, né? Tu até deu um exemplo aí, que a mãe tem a ver com autonutrição, autocuidado, né? Às vezes, quando a gente não tem um relacionamento bom com a nossa mãe, a gente não sabe se cuidar, a gente não mantém a dieta, a gente esquece de tomar o floral, a gente esquece do medicamento, né? Total. Reflete muito. Não, isso aí é bem interessante que a gente tem que estar trabalhando também. E por isso, às vezes as pessoas ficam me olhando assim, como nutri, né? Eu não vendo que eu sou a nutricionista integrativa, mas trabalho dessa forma. E daí, às vezes, eu pergunto questões, tá, mas como é que é a tua relação com a tua mãe? Mas o que que a Nutri está perguntando isso, né? Ela deve estar pensando. Daí eu começo a conversar, olha, pode não parecer, mas tem muito a ver com a questão que a gente está buscando aqui de te melhorar. Então a gente precisa entender, né? Eu trabalho muito a roda da vida também, né? Então, para que tu melhore naquele aspecto pontual que tu está buscando ali, tu precisa estar bem em todos os outros aspectos, aspecto profissional, aspecto pessoal, né? Do de familiar, da tua questão física, emocional. Então a gente tem que tá bem em todos os aspectos, ou pelo menos mais equilibrado, para que tu consiga andar. Então, essa roda tem que estar equilibrada, por isso que a gente tem que conversar sobre várias questões, né? Com certeza. Até porque tu deve te dar conta também das pessoas distorcerem, não é bem assim. Tipo assim, eu não como nada, meu Deus, eu não sei por que eu engordo. Mas se a pessoa fosse anotando tudo, todo dia, ou tivesse que tirar uma foto para te mostrar, quando somasse, ia dar um monte de coisa, muito mais calorias do que ela registra como o que ela comeu, né? Daí tem que trabalhar de uma forma bem sutil, né? Para ela realmente visualizar isso. Porque às vezes a gente perde, faz o recordatório alimentar, então. Daí chega na próxima consulta. Ah, esqueci de fazer. Então, eu trabalho muito com WhatsApp, né? Eu falo para os meus pacientes que estão aí, me mandem pelo WhatsApp as questões, as dúvidas, quando eu peço, às vezes eu chamo eles no meio do mês para saber como é que estão, porque o profissional integrativo não é só ali na hora, Sim. né? A gente tem que trabalhar a todo momento, às vezes acontecem questões, então a gente precisa estar sempre puxando eles. Não que a gente vai ser babá, né? Mas às vezes a gente sente, né, que aquele lá tá precisando mais, então a gente chama ele. E essa questão do recordatório é bem importante que eles não visualizam mesmo. Então é uma ferramenta legal de fazer, mas eles normalmente fogem. Então a gente pega eles nas conversas, né? Ah, viu que tu falou? Viu que tu falou que tu comeu algo que tu não tinha falado antes? A gente acaba É pegando. verdade. E Lu, uma coisa específica que eu queria te perguntar. As questões das intolerâncias alimentares aumentaram bastante nos últimos anos, né? Tu tem Com tratado as certeza. pessoas também nessa questão emocional, assim, relacionada às intolerâncias? Muito. Na verdade, a gente começa então com a questão alimentar mesmo, cortando, né, de forma aguda, até a pessoa, né, realmente visualizar o porquê que ela está tendo aquela intolerância, porquê que ela está tendo alergia alimentar bastante, né? A gente vai verificar quando vê a pessoa tá com alguma alergia e é de consequência alimentar, mas desencadeada por algum fator emocional. Ansiedade, né? Os nossos maiores problemas nesse momento é a pessoa não conseguir focar no agora. Ou ela foca no anterior, no passado, né? Questões de depressão, ou ela é muito ansiosa. Maior índice, né, de ansiedade está sendo agora, nesse momento, a gente acho que também deve estar trabalhando bastante com isso. E Sim, daí desencadeia, né? Descompensa toda a fisiologia da pessoa, acaba somatizando, torna físico, e daí fica toda descompensada em relação à alimentação. com Daí a certeza. gente tem que trabalhar com o emocional dela.
Então, assim, tem muita coisa que eu falo, não, eu não sou psicóloga. Agora, ainda bem, eu tenho parcerias psicólogos, mas a gente faz o que pode, porque, olha só, precisa ir num terapeuta, num psicólogo, só que eles não vão ir. Então, assim, a gente, até ele ter essa consciência que ele precisa ir, a gente faz a base, né? Até para ele ter essa consciência, então, tá, agora eu sei que eu preciso de um acompanhamento mais personalizado. Então, até aí, a gente tenta despertar através das orientações nutricionais e através das terapias, né? Reiki, floral, e aí vai. Atividade física, né? Que eu não falei tão muito, mas o exercício físico também é uma prática integrativa, né? A gente estava conversando antes da live e com certeza acaba sendo. Práticas corporais, né? São práticas corporais. Tu também faz yoga, né? Isso, eu não sou formada, eu não tenho formação em yoga, mas eu já fiz vários cursos de flow que trabalham com alguns movimentos, né, do yoga, ginástica natural. Então, é tu realmente centrar os teus centros energéticos, né, regular os teus centros energéticos a partir desses movimentos, a partir desses exercícios, né, e a pessoa já começa, né, a conseguir focar mais. Aí entra também a respiração, né? Que é uma das bases dos princípios que eu trabalho, que é de extrema importância a respiração para todos os aspectos que a gente queira atingir, né? Por que a gente está tão ansioso? Ou às vezes, eu preciso fazer uma live. Quando vê, tu tá em apneia aqui, né? Porque tu tá tão nervosa. Uhum. Então, as pessoas têm que aprender a respirar. E no momento de estresse, no momento de ansiedade, né? Busca as orientações, né, de uma respiração adequada para voltar e centrar. Então, não tem, tá tudo interligado e a gente tem que aprender a trabalhar com essas ferramentas. Até porque, né, não é nada esotérico, pessoal. É fisiológico. Então, primeiro que a respiração, ela demonstra a nossa emoção, né? Se tu está respirando rápido ou se tu... Isso daqui é quando é susto, tu respira mais devagar, tu trava. Tem todo o jeito da respiração, mas tu também pode conscientemente domar a tua respiração e tu vai mudar os neurotransmissores, os hormônios que vão ser liberados e vai te acalmar. Por isso que a yoga é tão importante também como prática corporal, porque ela foca muito na questão da respiração, né? Então, Com isso certeza. também é muito importante. A respiração, né, e a meditação especificamente, já tem estudos que comprovam que ele tem o prolongamento, ele provoca o prolongamento dos telômeros. O que é isso? Ele melhora as conexões neuronais do teu cérebro. Então, a meditação, como tu disse, não é uma questão mística que vai fazer tu transcender, né? Não, tu vai fazer com que as tuas conexões neuronais funcionem de uma forma adequada, através da respiração, através da meditação e do foco, tu consegue centrar e consegue fazer com que toda a tua conexão cerebral funcione de uma forma mais adequada e, consequentemente, vai refletir em outros aspectos da tua vida, né? E as pessoas, mas o que está acontecendo agora, Jana? Estou emagrecendo fazendo meditação, né? E por que tu começa a emagrecer fazendo meditação? Porque as tuas conexões neuronais começam, né, o teu cérebro começa a conversar lá com o teu estômago de uma forma, né, mais adequada, o teu intestino começa a funcionar melhor, a produzir mais neurônios, né, e neurotransmissores que participam dessa conexão e tu consegue ter um controle alimentar melhor. Então, é mágico. Não, tu perde aquela necessidade de pegar algo de fora, né? Para compensar aquilo que não está dentro. Então, se a gente for pensar, tá tudo interligado, pessoal. Ali já estão até dando para ti o tema do teu mestrado, viu? Viu? O Lucas falou que eu faço mestrado lá com ele. Então, aí eu estava pensando enquanto tu falava. Vamos dizer que a pessoa está desanimada, ela é procrastinadora, ela não tem vontade de fazer nada, tá meio triste, tá quase indo para uma depressão. Aí tu dá um floral, o ânimo dela melhora, ela tem disposição, ela começa a fazer caminhadas. Aí daqui a pouco ela já tem necessidade de um ânimo para fazer um exercício. Esse exercício libera dopamina, que é o que eu estou buscando no alimento, compensando desenfreadamente. Então, quando eu já libero no exercício,
eu vou ter mais disposição cerebral, eu vou ter menos compensação por carboidratos, principalmente, que às vezes a gente tenta compensar, por isso que vicia carboidrato, pessoal, porque é liberação de dopamina. Então não é nada, ela é esotérica, não, gente, isso aí a fisiologia explica. Exato. E assim, Uma o que coisa tá ligada na outra. é bem isso. O que tu tá compensando, na verdade, são substâncias químicas do teu corpo que tu não tá produzindo de forma adequada, então tu acaba pegando algo semelhante na alimentação, né? Em Uhum. hábitos, né, não saudáveis, sedentarismo, né? Acaba também diminuindo e descompensando todas essas liberações hormonais. Então, esse caminho que a gente faz, né, de uma orientação nutricional, como tu disse, depois começa a fazer um exercício, o floral acaba desencadeando, né, essa vontade dela maior de buscar práticas mais saudáveis. E daí, então eu vou testar aquela respiração que aquela Nutri louca sempre fala, respira. Eu tô lá para escutar sobre alimento, ela falou para mim respirar. E depois sabe que eu fiz aquele teste e não é que eu melhorei? Então as pessoas meio que vão sem, não tem ainda aquela crença, né? E não entendem ainda, mesmo que eu fale de forma fisiológica, né? A pessoa ainda acha que é meio místico. Mas acho que todo mundo está entendendo, né? O quanto é importante a gente realmente integrar essas práticas, né? Que não é novo, mas no momento está sendo novo, né? Na verdade, são às vezes práticas milenares, mas que agora está chegando aqui pra gente, né? Eu tô adorando, né? Sempre fui dessa, como eu disse, Sempre meio desde que eu nasci bruxinha, né? bruxa, né? Então, Eu ia falar uma coisa que tu falou de interligado, esqueci agora. Bom, depois eu lembro. Na faculdade, Lu, vocês tinham alguma coisa que falavam do lado emocional? Ou tinha alguma disciplina de psicologia, alguma coisa assim? Ou não tinha nada a ver assim com pensar em todo da pessoa? sim. Na nutrição, até eu refleti, né? Na nutrição, eu tive psicologia da nutrição, mas foi tão pesado, tão teórico, que eu nem não marcou na minha graduação a psicologia, né? E então eu acabei tendo muito essa influência da família, do vô filósofo, do irmão sociólogo, então da mãe, né, que trabalha desde sempre com essas terapias, então a gente trabalha mais o emocional. Então, eu sempre foquei nisso, mas não é algo assim que é muito empírico, não tem essa base tão sustentada da relação emocional. Acho que as graduações, né, pecam muito nisso. A gente Uhum. trabalha muito com o indivíduo como um objeto, como um produto, mas como uma pessoa, como um ser, né, complexo que a gente tem que tratar de forma holística. A gente vai aprender com a vida mesmo, e através de cursos, especializações, leitura de livros, daí que a gente vai aprendendo mais. Mas as graduações ainda acho, né, que pecam nisso, até porque a graduação de nutrição faz 13 anos, mas a educação física que eu fiz há pouco tempo também. Até a gente tem um pouco mais, mas muito pouco em relação às questões mais de trabalhar com a consciência humana mesmo, né? Sim. Isso faz falta também. Eu fiz duas disciplinas que eu era bem metida, né? Não sei se tu conhece alguma coreana metida, Sim. mas eu fui fazer, junto com a enfermagem, psicologia do desenvolvimento humano e junto com as relações públicas e jornalismo, eu fiz uma disciplina de psicologia das relações humanas. E a gente não Uhum. tinha. E aí começaram aquela coisa de falar da assistência farmacêutica, da atenção farmacêutica. Aí uma vez teve um seminário, um professor meu, Bambambam, do Hospital de Clínicas, eu peguei e tinha que fazer pergunta no papelzinho, eu escrevi, como vocês querem que a gente tenha uma atenção ao paciente, converse, se a gente é graduado para ficar lá atrás no laboratório, lá, a gente tem medo de chegar no balcão e alguém perguntar uma coisa pra gente. É Então, aí verdade. agora é oferecido como optativa, mas depois que eu me formei, começaram a oferecer essa disciplina em parceria com outros cursos, sabe? É oferecido para vários cursos da saúde. Mas é muito importante.
Muito, muito importantíssimo. Tanto que Olha aqui, agora eu tu não conhece sei. a Carla? A Carla é tua colega, que é a... tirei uns dias, fui pra praia, a Carla tava junto, ela viu tua foto e disse, ai, a Luciana, tu conhece ela? Ela fez pós comigo. E tu Ela fez a é essa live com das ela, né? emoções, né? Tu fez uma live com ela. Aham, lembro sim. Fiz. Aham. Adivinha o signo dela? Ai, aquário. Ah, Tá dominado. tá Olha tudo o que ela dominado. botou. Na educação física, a disciplina de psicologia do esporte foca muito no esporte de alto rendimento e não nas aflições da pessoa comum. Verdade. É bem isso. Aham. Falta muito essa visão, né, mais integral da pessoa, mais humana. Porque às vezes a Falta. gente vê que começa pela medicina, a pessoa tá ali, vou lá operar uma úlcera, vou lá operar um apêndice, mas eu chegar lá, tem uma pessoa grudada naquele apêndice, e aí? E é Né? outra questão, né, Jana? Eu acho que os profissionais também da saúde acabam estando mais despreparados para trabalhar com essa questão emocional. Às vezes não por ser tão duros, assim, ai, não tenho, não sou Sensibilidade. sensível, não sou sensibilizados, mas é a questão de sofrer mesmo. Então, tu acaba sofrendo junto com o teu cliente, com o teu paciente ali, na Uhum. verdade, tu tem que ter aquela empatia, mas não sofrer junto, senão daqui a pouco tu vai ter que te aposentar porque tu não consegue trabalhar com aquilo, né? Então, É, mas também uma questão que a gente tem que se trabalhar em si para poder trabalhar no teu cliente, né? e os florais também nos ajudam, né? Eu já tomei muito floral para isso. Eu Total. trazia o problema da Também pessoa para tomo, né? casa, né? Então eu ia dormir e ficava pensando na pessoa, eu tenho que falar isso, eu devia ter falado aquilo. Amanhã eu vou perguntar. Eu tive uma aluna que é nutricionista, Carla, lá de Pelotas, que ela disse que ela ficava, ela ia dirigindo de uma cidade a outra, que ela atendia em duas cidades, e ela ia discutindo os casos assim, como se estivesse falando com o paciente, não, mas aí tu não pode comer isso, porque não sei o que. E aí ela disse, às vezes ela tinha insônia, porque ela não Uhum. conseguia desligar do problema do paciente. Isso a gente trabalhou em aula, durante o curso. Teve um dia, às vezes ela dormia só assim 3 horas por noite, ela vivia esgotada, de Isso. tanto que a cabeça dela funcionava. E um dia ela chegou atrasada na aula porque ela dormiu demais e não ouviu o despertador. Quando ela entrou, assim, todo mundo bateu palma para ela, assim, porque ela tinha dormido tanto que até o despertador ela não viu. Porque isso era um fenômeno para ela, porque ela levava tudo para casa, absorvia tudo. Então, isso também a gente tem que trabalhar, pessoal. Quem é profissional da saúde, mesmo que não queira trabalhar com as PICs, use uma PIC para tentar te limpar. O reiki é maravilhoso também, né? Uhum. Para conectar a gente, para limpar, às vezes, o chakra da gente, que a gente vai levando tudo junto da pessoa. É para reorganizar, né, os chakras que É. o chakra é outra coisa que não é algo, né, místico. Na verdade, nós temos vários centros energéticos, vários meridianos no nosso corpo. E, claro, vem da medicina tradicional chinesa, né? Mas o Reiki trabalha de forma simples e eficaz a questão de centralizar e reorganizar os centros energéticos e tu sai outra pessoa, né? Uhum. E na verdade, é só uma troca energética da pessoa com a outra, mas é totalmente natural e físico, só que a física quântica, né? O que está sendo É. muito falado hoje em dia. Tu trabalha também com os florais quânticos, né? E trabalhamos, né? Uhum. Eu até estou trabalhando um pouco menos, acho que tu trabalha bem mais, mas sempre, né? Eu tô assistindo e é algo também, é uma linha de florais, né? Mas também é muito válido, super eficiente, né? E é incrível os casos que a gente vê que tem tanta cura, né? Sem nenhuma alopatia, sem nenhum É verdade. medicamento, né? Químico. Então é incrível, é incrível. Aí tem pessoas assim, profissionais, colegas, né? Ai, mas eu sou contra medicamento, porque eu sou farmacêutica e tem farmacêutico que é contra medicamento, porque sabe como tem efeitos colaterais em alguns, né? Claro Uhum. que não estamos falando do antibiótico, não estamos falando do anti-inflamatório quando a pessoa fazer uma cirurgia, não estamos falando nada disso. Estamos falando assim, a pessoa viver tomando remédio para dor de cabeça e não ir lá ver o que eu tenho dessa dor de cabeça, que eu vivo me intoxicando com esse medicamento e vou. Uhum. E aí, vai ficar sempre para sempre isso, não tem uma perspectiva de melhora, né? Então, Uhum. às vezes o pessoal também.
Ah, mas a gente não pode prescrever isso, não pode prescrever aquilo. Poxa, nessa área nossa que esses produtos não são medicamentos, a gente pode indicar tanta coisa legal que faz um efeito tão incrível, né? E as pessoas perdem de estar sabendo sobre esses produtos. Com certeza. Agora, tu falou uma coisa interessante da dor de cabeça, né? Eu acho que eu pego, não sei se tu pega também, mas eu pego muito paciente que reclama de enxaqueca, né? E depois vê isso como normal. Ah, eu sempre tive enxaqueca. Nem fala na consulta. Eu pergunto, às vezes, quando a pessoa é muito teimosa, assim, que eu vejo que ela é rígida, que ela tá ali, às vezes, em vez dela falar dela, ela tá falando de alguém que ela não aceita que aquela pessoa é daquele jeito, né? E aí eu pergunto, como é que é teu intestino? Começa assim. Como é que é teu intestino? Ele funciona bem? Aí normalmente, não, eu tenho prisão de ventre, não sei o quê. Tu costuma ter dor de cabeça? Ah, tem enxaqueca. Mas a pessoa nem falou, a gente tem que perguntar, porque ela acha que é normal já, aquela dor. Total. E daí ela vai lá tratar, vai tratar o emagrecimento e daí a gente trata a enxaqueca dela, né? Tá, então primeiro vamos tratar o intestino, vamos trabalhar, né, esse intestino e daí tu vai ver que consequentemente coisas vão acontecer aí positivas no teu organismo. Então a gente Aí ela, pode ai, trabalhar tô com a tendo dor de alimentação. cabeça. Tá tendo dor de cabeça. Aí tu anota, né? Aí tu chega na próxima e pergunta. E a dor de cabeça? Ai, sabe que não tive mais? A pessoa nem se liga. É por isso que às vezes, pessoal, a pessoa diz que não notou diferença. É porque quando a coisa é fácil e flui, a pessoa não fica notando. Quando uma coisa aperta o nosso calo, aperta no sapato, a gente fica se lembrando toda hora que a gente tem pé, que a gente tem um calo e que a gente tá de sapato. Mas quando não dói, a gente não se liga daquilo ali, não fica chamando atenção. Então as coisas começam a acontecer naturalmente, a gente nem se dá conta, tá agindo diferente, né? É verdade. É bem isso. Depois que ela vê, ah, é verdade. Então foi por isso e aquilo, provavelmente, né? Da questão alimentar, né? Daquela mudança ali, que tu não tá mais tendo tão frequentemente as dores de cabeça e tal. É bom a gente também auxiliar nesse autoconhecimento da pessoa que ela nem se ligou e, claro, ela estava às vezes num comportamento viciante, né? Num ciclo vicioso que ela não se ligou, e daí a gente, é verdade, né? E, nossa, é muito incrível isso. Eu até. É isso que eu acho incrível na nutrição, né? Porque, assim, só trabalhar a alimentação, como eu disse, todo mundo sabe o que tu tem que comer, o que tu não pode comer. Todo mundo sabe como tu tem que se comportar, mas como que eu faço isso? Por que que, né? Por que que eu tenho que parar de comer coisas que são tão gostosas? Na verdade, não tem, né? Tu tem que ter o equilíbrio e tem que Uhum. aprender a ter aprender que uma alimentação saudável não tem que ser pesada, né? Não tem que ser pesarosa, não tem que ser sem gosto. Então a gente trabalha todas essas questões, né? E a Lu, gente, ela dá várias receitas bem legais. Que ela passa de vez em quando umas receitas que ela faz, assim, de umas coisas muito gostosas e que são fit, que são É, funcionais. fit gostoso, né? E tem que a vida já tá tão amarga, né? Então a gente tem que ter o prazer, sim. Eu sou a maior defensora de que comer é um prazer muito, né? Um dos maiores prazeres, mas ele não tem que compensar algum fator emocional teu. Então, as angústias, né, as aflições não têm que ser compensadas com alimentação. Mas sim, tu tem que sentir prazer em se alimentar, porque o teu corpo está necessitando daquela energia. Então, tu dá uma energia de qualidade para ele. E que esses alimentos sejam gostosos, né? A gente tem que comer com prazer, com certeza. E também o que te atrai, né? A gente tem a psicossomática dos alimentos. Por que que comer uma laranja de umbigo gostosa, suculenta, sem veneno, não te dá um prazer? Ou comer um morango, um cacho de uva, e tem que ser uma coisa bem gordurosa, um chocolate, um pedaço de torta? O que Aham. que isso está dizendo sobre a gente, né? Por que certa, tipo lá na feira orgânica, a gente vai, tem cada coisa, chega a me babar, só de pensar, né? Cada Adoro. coisa deliciosa e saudável ali, e a gente fica pensando, às vezes a gente vai no supermercado, eu olho aquelas coisas, às vezes não, só umas caixas com as coisas coloridas, assim, não te apetece, né? Por que que tu escolhe uma comida porcaria e por que que a outra comida que faz bem, porque na minha família tem isso. Se eu Uhum. disser que faz bem, que tem uma vitamina, isso daqui é rico em vitamina A, pronto, já não comem mais.
Uma vez eu fiz uma farofa deliciosa, que até esse ano eu fiz de novo, porque de tão boa que ficou. Eu botei, aí tinha a farinha de mandioca, que aí não tem glúten. Eu botei cenoura ralada e eu fritei bem, ela ficou crocantezinha. Fiz com óleo de coco, botei aveia, linhaça, chia. Ficou, gente, ficou, até sal marinho, eu me lembro que era o que eu tinha em casa que eu botei. Era tudo de bom. Levei pro Natal, eu falei que era fit, que era bom, ninguém comeu. Mas Só você eu, fazia minha o mãe. contrário. Eu faço isso. Eu faço as minhas invenções nesses eventos, Natal, encontro com a família, e não falo para ninguém. Por exemplo, né, troquei a maionese por iogurte natural, né? Fiz um salpicão lá, fiz com franguinho, daí tirei a maionese, botei iogurte natural, temperei bem. Salpicão de frango, gente. Tem ali, né, as castanhas e tal, mas aí a galera comeu, adorou e ninguém sabia que era fit. E assim eu faço. Agora eu Nos aprendi, mil, não posso falar na minha família. Aí sobrou tanta depois me farofa fala. Depois só que gostaram, então essa receita é fit. eu levei pra praia depois, eu e o Ivandro, eu e meu irmão. E a gente comeu vários dias ovinho mexido de manhã com aquela farofinha. Ah, e tinha castanha que eu comprei sem agrotóxico e passas também que eu comprei na feira. Então, Aham. era tudo de bom. Quando acabou, a gente lamentou assim, puxa, pena que acabou. Não devia nem ter levado pro Natal, devia ter ficado só para mim o estoque todo. É, É né? impressionante. As pessoas têm preconceito, né? Tem. Então, às vezes, precisa desses florais para a pessoa, né, acordar também. Claro, depois entender o que realmente a gente está querendo que a pessoa entenda, né? Mas essa prática integrativa é muito importante, né? E eu acho que o caminho é esse. Quem está atrasado tem que se atualizar, porque o futuro de todo profissional, quero muito que tenham cada vez mais profissionais, né, que realmente entendam, né, que essa integração é importante, né? Tanto o educador físico, né? O profissional da educação física, o nutricionista, o farmacêutico, o fisioterapeuta, né? É Então, verdade. acho muito importante essa questão. E eu ia falar uma coisa e tu falou, meu Deus, acho que eu tenho que tomar alguma coisa para memória. Ai, se quiser, depois eu te indico. Me dá um floral para memória, por favor. Gente, eu Respiração, né? falo Acho que a respiração é bem importante pra gente, né? é que tu Oxigenar o fala, eu já tô cérebro. pensando no negócio que tu falou, já tô lá adiante. Mas eu ia falar, Ai, peraí ai, que eu olhei aqui e pensei. Ai, gente, mas era importante o que eu ia falar. É impressionante como é daqui que a eu posso pouco ter. volta. Falou, Daqui quero a que pouco. cada vez mais. Ah, já sei, peraí. Eu quero que cada vez. Ah, porque as práticas integrativas, pessoal, elas estimulam a corresponsabilidade do paciente pela sua saúde. E isso na alimentação é fundamental, é o principal. Porque se eu me boicoto, porque tem muita gente assim, ah, sou diabético, tu te cuida? Ah, me cuida, eu tomo insulina e tomo hipoglicemiante. Não, mas eu quero saber se tu te cuida da tua alimentação. Não, mas o médico não falou nada da alimentação. Mas é óbvio, né? Não precisa falar. Não, mas eu já tomo remédio. Não, não é assim. Então, isso é quando a gente explica para uma pessoa o porquê, o que significa um diabetes, o que significa uma obesidade, o que significa ter colesterol alto, aquilo ali já vai para o consciente da pessoa. Já não preciso mais fazer as coisas no automático. Eu já estou entendendo o meu processo. Isso é bem importante, né? Perfeito, perfeito. É realmente a pessoa entender, como eu disse, né, e como tu falou agora, que aquela angústia, aquela dor que ela tá tendo física, ela tem uma questão emocional, né, e do lado subconsciente a gente tem que trazer para que ela consiga entender. E às vezes a pessoa vem muito, né, no consultório, mudei a alimentação, mudei os meus hábitos alimentares e o colesterol não baixou. Então, o que a gente tem que fazer, né? Nós temos, então, fazer uma abordagem mais emocional ali. Então, vamos entender por que o teu organismo está se comportando dessa forma. Claro que tem aspectos genéticos também, né? Mas Uhum. muitas questões é do pessoal dela, uma relação muito pessoal com alguém da família, né? Que acaba descompensando, né, esse processo de formação do colesterol acima do ideal do teu organismo, né? Sim. Então, daí Mas tudo tem um significado, né? Tudo tem alguma mensagem do corpo. com E, a, certeza. e
a pessoa se responsabilizar pela sua melhora, ela não acha que nem que eu vejo que as pessoas chegam no médico e dizem assim, ó, ai, minha saúde está nas suas mãos. Não, não pode ser assim. A saúde está nas tuas mãos, a saúde é tua. Se tu que criou essa situação, tu tem a capacidade de descriar. Uhum, exatamente. Então é o que eu E falo também, depende de ti. Ai, graças a você eu melhorei, né? Graças a você eu melhorei a minha relação com a comida, né? Não, graças a você. Então eu só uhum. fui um instrumento e te mostrei as ferramentas. Então foi você o responsável pela tua mudança, né? Até porque, né, Lu, se a pessoa não mudar por ela querer e se sentir responsável, ela faz a dieta um tempo, consegue o resultado e depois volta tudo de novo. Perfeito, é bem isso. Até eu acho que tem muitas pessoas que acabam não voltando porque ainda não tem essa ideia, né? Tem poucas pessoas eu perdi, mas algumas eu entendo e não tenho, né, medo de dizer que às vezes a gente perde um paciente por ele não entender ainda essa forma de trabalhar, né? Eu, dependendo da pessoa, sim, eu dou o plano alimentar, mas dependendo, às vezes, o principal questão que ela precisa ali não é uma dieta. É realmente entender ali o caminho dela emocional para ela se comportar de uma forma diferente. Senão ela não vai nem entender o que eu. E o que acontece, o que tem de pacientes que falam, nem toquei na tua dieta. Por que não tocou na minha dieta, né? Porque ela realmente tem outras questões ainda a serem trabalhadas. Então a gente não adianta, às vezes, perder o tempo prescrevendo uma dieta. Eu já fui numa Nutri ao contrário, que é porque era do meu convênio, né? Aí eu fui lá e ela olhou tudo, eu falei tudo que eu comia, porque eu sou meio rotineira, assim, sabe? Eu tenho as fases que eu como sempre as mesmas coisas, assim. Por exemplo, café da manhã sempre tem um padrão que eu tô comendo naquela fase, né? Agora eu tô no Sim. ovo, mas faz tempo já agora. Mas antes era o rapidez, aquele negócio lá, sabe? Você lembra? Eu comia sempre, fazia um enroladinho. Agora eu não Sim. como mais nem o rapidez, nem o presunto, nem o queijo, mas tudo bem. Ai, que bom. E aí ela não sabia o que me dizer, porque pela minha dieta eu não devia estar acima do peso. Claro, eu não Aham. estava horrores, eu queria emagrecer 5 ou 6 quilos, mas para mim é bastante, porque como eu sou baixinha, é quase que 10% do meu peso isso. Sim. Então, mas ela olhou tudo e aí, tipo, como ela não tinha essa visão, que nem tu falou agora, ela não sabia o que me dizer, ela olhou e disse: Olha, tá boa a tua alimentação, né? E, tipo, ela não passou nada, porque ela não sabia o que me passar. Sim, sim. Ainda falta, mas eu vou, graças a Deus, eu tô vendo um movimento diferente, né? Tá sendo mais, apesar de às vezes ser uma moda, mas essa moda às vezes abre outros olhares, né? Para que as pessoas consigam visualizar de uma forma diferente, de Sim, ser um profissional da saúde, né? Que não é só tratar a doença, a gente tem que tratar a saúde da pessoa, a saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? E, então tem que verdade. trabalhar todos esses aspectos. Sim, a gente não tá em compartimentos separados. Tudo isso somado resulta Janaíne, tudo isso somado resulta Luciana. Não é tudo em partes, né? Exatamente. É o todo ali. Tem que trabalhar, não é? Olha, nós já estamos no final. Acho que eu te perguntei tudo que eu queria te perguntar. Queria convidar o pessoal que está assistindo para a jornada que tu tocou no assunto antes, jornada O Despertar do Curador Integrativo, para a gente falar sobre Sim. essas coisas do nosso poder pessoal, de autocura, e também que a gente tem poder, todo mundo tem, de ajudar os outros também. A gente começa se ajudando, né, Lu? Normalmente a gente busca essas terapias porque a gente quer se tratar, e aí quando Exato. a gente começa a melhorar, a gente começa a ver que a gente pode colaborar um pouquinho com o outro, que a gente pode dar uma dica aqui, outra ali, e a gente acaba virando terapeuta. Eu não conheço nenhum terapeuta que não começou a fazer algum curso porque queria se tratar e resolver as suas neuras, né? Depois É verdade. acabou tratando o outro. Com É certeza. bem isso. Então, eu queria convidar o pessoal para a jornada. É só entrar lá na minha bio, tem o link, é só entrar e se inscrever gratuita, tá, gente? 3 dias. 8, 9 e 10 de março. Nós vamos estar junto aí. Acho que mais ou menos uma horinha, assim, vai ter de duração para a gente conversar sobre essas questões aí, para a gente refletir juntos. E tem o Ah, curso da Austrália, que está aberto também, que vai ter aula ao vivo agora no sábado e domingo. Também está aberto para as inscrições e o curso de formação para quem quiser ser
um terapeuta floral, que a gente vai aprender, é uma equipe, é uma turma multiprofissional, pessoas de várias profissões, e a gente troca muita ideia, e se ajuda, e tem a mentoria online, tem o grupo, a comunidade. Então, já estou com uma turma em andamento, pessoal, é muito participativo. Eu achava que curso online as pessoas eram mais de não se envolver, elas estão as melhores amigas, elas cada uma ajuda a outra. Ó, fulana, tu que tem aquela dor não sei aonde, isso daqui, e ninguém se ofende, não tem aquela coisa do ego. Ai, quem ela pensa que é para estar dizendo que floral que eu tenho que tomar? Não! Saem tomando tudo, tão bem louca. Tendo resultados maravilhosos, estão ajudando as pessoas, nem acreditam às vezes. Olha só o que a minha irmã disse do floral que eu fiz para ela. Será que foi disso? Claro que foi, gente. Só começou a tomar e mudou. Ela veio te falar como ela tá feliz. Então é Sim. muito gratificante, né, Lu? A gente vê que a gente pode colaborar com. Chega, às Demais. vezes eu choro, sabe? Me emociono ali escrevendo naquele grupo com elas, da conquista delas. Ah, ajudei meu sobrinho. Ai, minha vizinha. Ai, tem uma que botou ali, a primeira que eu cobrei. Eu disse, mas tem que cobrar, gente, tem que aprender isso. A gente trabalha no curso também. A gente às vezes não se acha capaz, então a gente acha que nosso trabalho não vale. Vale, não precisa cobrar os olhos da cara um rim. Mas alguma coisa tem que seja uma troca. Eu faço reiki em ti, tu faz terapia floral, né? Uma troca também é válido como essa troca entre É uma como é que é? moeda, O, né? Um o valor. equilíbrio entre dar e receber, tem que ter esse equilíbrio. Com Né? certeza, com certeza. Então, se tu quiser falar alguma coisa para finalizar as tuas considerações, Só agradeço acrescentar por esse alguma coisa. convite. Adoro, adoro falar sobre isso e adorei essa oportunidade para a gente expor cada vez mais esse assunto, né, das práticas integrativas. Conta comigo sempre. E eu Ai, tô aí para obrigada. disseminar mesmo. Quero que todo mundo, cada vez mais os profissionais consigam visualizar como algo importante, que nem a nossa colega Nutri ali, ó, que falou também que trata dessa forma, trabalha dessa forma e trabalhando, né, primeiro as questões emocionais e deixa o plano alimentar para o segundo plano, se necessário. E eu acho que é Exatamente. só o caminho inicial para um novo momento que a gente está tendo aí. Muito obrigada, Jana. Muito obrigada mesmo. Eu acho que essa pandemia também serviu para as pessoas verem como é importante estar com a cabeça boa, né? Certo? Influencia em tudo, na alimentação, em tudo, tudo. Quantas pessoas tiveram que se reinventar, até tentar, não sei se para ti aumentou muito para mim a procura por terapia floral, por vários motivos, porque eu estou engordando na pandemia, porque eu quero matar meu filho, que eu não aguento essa criança dentro de casa, porque eu acho que eu vou me separar, vários motivos, mas as pessoas, isso promoveu o autoconhecimento, né? Também. Com certeza, com certeza. Então, E uma agora coisa que eu notei, Lu, que as pessoas estão cozinhando mais em casa, deram preferência por cozinhar e estão preparando alimentos mais saudáveis, escolhendo e procurando receita, perguntando dica e esse testando, momento né? foi para isso, né? Foi para despertar, às vezes, uns dons que a galera não achou que não tinha, ou que não tinha tempo, mas aprenderam a se organizar e agora, quando voltar tudo, a pessoa já está naquele ritmo, se torna mais fácil, né? Sim, um Muito, monte de muito bom. gente fazendo marmita, agora já pensa em levar comida, porque eu não vou comer Aham. no restaurante que é perigoso, eu vou me expor, então eu levo minha comidinha e nisso a pessoa escolhe uma comida melhor. Quando a gente olha assim uma fritura, o negócio tá ali no buffet, pois é, tá olhando para mim, riu, acho que eu vou comer. E quando a gente faz, a gente escolhe umas alimentações melhores, a gente não fica fazendo pastel frito, espero que não. Olha, a É, Nutri falou ali, ó, que ela é minha aluna. olha, viu? Tudo tem um propósito, até que parece ruim. Tem uma frase que uma vez eu ouvi de uma colega lá do Espírito Santo que ela disse assim: tudo que acontece favorece. Aí aquilo foi uma coisa assim, que eu ouvi, assim, fiquei ouvindo, fiquei pensando. Gente, é verdade. Tudo que acontece com a gente favorece de alguma forma. A gente tem que entender qual é a mensagem, né? Tem que entender. Tem que entender qual é a mensagem, tem que entender sempre ver o lado positivo das coisas, não ignorar, mas ver o real propósito de tudo que está acontecendo e se olhar, né? É isso que está faltando também. É É verdade. você se analisar, você se olhar e parar de ficar apontando, né? Ah, que o outro, não sei o que, ai, olha o que estão fazendo. Gente, primeiro, né? A gente tem tantos problemas já, cada um tem tantas questões a se resolver, então vamos deixar esse tempo para a gente se resolver, né? Então, daí, a partir de então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue fazer um bem maior.
Com certeza. Muito obrigada, Lu. Adorei a conversa. Obrigada por ter aceito meu convite, que foi meio na correria. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, do que eu queria falar essa semana? Ai, eu quero falar, tem que falar de nutrição, não posso ficar sem. Eu sou super puxa-saca, pessoal, de nutricionista. Esses dias, tu não sabe que chegou um boleto do CRN para mim, Ah, na é? minha caixa de correio. Aí eu Acho peguei, que assim, querem do que tu seja CRF, nutri. viu? Não, eu olhei assim e chegou a passar pela minha cabeça, meu Deus do céu. Ou é uma notificação que eu ando dando sobrecarga para os nutricionistas, porque eu sempre encaminho. O pessoal diz assim, ai, o que eu tenho que fazer? Tem que ir no nutricionista. Ah, eu tô com uma dor no corpo, não sei o que, tu já mudou tua alimentação. Ah, mas eu não sei o que é bom, o que é ruim. Vai no nutricionista. As pessoas querem inventar moda também de fazer a Ah, cabeça dele, que nem a minha mãe. A minha mãe é cheia de processo inflamatório, mãe. Quem sabe tu para de comer glúten. Aí lá, tá. Aí eu disse, parou de comer pão? Sim, só como bolacha agora. Então, oh, que mudança! mudança ótima. Então é bom ter uma pessoa assim que orienta, né? Eu acho que é o primeiro passo, eu sempre acho isso. Qualquer problema em qualquer parte do corpo, por favor, veja a sua alimentação. Desde a água que a gente não toma, muitas vezes a quantidade suficiente, eu sou uma que não tomo tanto, e como deveria, né? Isso já faz parte da nutrição, né? Dos Faz processos até mais fisiológicos. total, né? Última É, palavra, meus pacientes vêm, a primeira coisa que tem que fazer, toma mais água. Se tu quer sair daqui com uma orientação super válida, é sair daqui sabendo que tu tem que tomar mais água. E eu deixo bem claro o quanto é importante, né? Então, todo mundo aí que está escutando a gente se conscientizam que tem que tomar mais água. no mínimo vai encher bem a barriga e vai comer menos, a louca. Encher bem a É, barriga de água. às vezes No a mínimo é fome, isso. às vezes a sede mascara achando que é fome, tu vai comer e na verdade só tava com sede. Isso É acontece, nosso verdade. cérebro boicota também. É verdade. Então tá, muito obrigada, pessoal. Tá. Boa noite. Gratidão a Valeu, todos aí que gente. participaram. Depois vocês mandem o aviãozinho lá, vai ficar gravado para as pessoas que podem se beneficiar aí com alguma coisa que a gente falou. Tá E bom? se tiver alguma Beijão. dúvida, também fico à disposição. Beijo. Ah, é? Fala aí o teu. É Luciana, Luciana underline R. R. Medeiros. Isso. Vocês vão botar a Luciana R. Medeiros, vocês vão achar ela lá. Tá bom, Isso. pessoal? Boa noite, pessoal. Beijão. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.